indo aqui para a palavra de Jonas, que eu vou ministrar hoje, o primeiro princípio é sobre isso, depender de Deus, né? Coisas que a gente tem que esperar, tem que dar o tempinho e deixar Deus agir, né? Muitas vezes a gente quer atropelar as coisas, quer fazer as coisas na força do braço, e geralmente costuma dar zebra, né? O Salmo 127, se eu não estiver enganado, que eu não sou muito bom de números, mas acho que é o Salmo 127, ele fala, né, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas espera aí, quando ele diz, o Salmo fala que não adianta trabalhar tarde, dormir tarde, trabalhar muito, e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? Isso o Salmo significa dizer que a pessoa não precisa trabalhar? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, isso significa que é proibido ter um sentinela? Né? Então precisamos entender bem isso, né? Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Bom, se o Senhor não guardar a minha casa, em vão, a chave vai ser em vão. Mas isso significa que eu não preciso trancar? Que eu devo deixar aberto? Não, eu tenho que trancar a casa. Agora, eu tenho que confiar que Deus guarda melhor do que a chave, aquela chave. Deus tem mais poder para guardar a minha casa do que aquela chave. Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Então eu tenho que fazer a minha parte. E é a questão da oração que a gente faz na hora da comida, né? A gente faz a oração na hora da comida. A gente fala, ora, Senhor, muito obrigado pela comida. Mas espera aí, eu sei que essa comida não caiu do céu. Nós trabalhamos, fomos lá e compramos essa comida, né? Mas por que a gente agradece? A gente agradece porque quem que deu sabedoria, deu saúde, deu força, fez a chuva, fez a coisa, para dar essa comida? Então, né? Então, depender de Deus não significa que a gente não deva agir, não significa que a gente não deva, né, poupar, né? E Deus elogia a formiga que ela trabalha no inverno para guardar no verão, ou vice-versa, não sei, né? E então, a questão não é você fazer ou deixar de fazer. Nós temos que fazer as coisas, nós temos que agir, temos que trabalhar, mas a questão é a gente confiar mais naquilo que a gente faz, na nossa atitude. E aqui também dá para a gente entender um pouquinho a soberania de Deus, né? Que o livro de Jonas fica bem clara a questão da soberania de Deus, né? Para esse povo que acha que Deus, né, que nós temos livre-arbítrio, vai perguntar para Jonas se ele tem livre-arbítrio. Pergunta para Jonas, e aí Jonas, você tinha livre-arbítrio? Vamos ver o que o Jonas vai falar, né? Então aqui a gente vê bem a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quem guarda a casa, quem guarda a cidade é Deus. Mas se você não trancou e alguém roubar, você é responsável. A culpa é sua, a culpa não é de Deus. Aí já dá para entender a soberania de Deus, né? E o Salmo 116,6 diz assim: o Senhor protege os simples, quando estou abatido, Ele me salva, né? O Senhor protege os simples, aqui aqueles que dependem dEle, né? Aqueles, né? O simples é o contrário do arrogante, que confia em si, quer fazer as coisas na força do braço. E olha 2 Coríntios 1, 8 e 9, o que diz? Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Prestou atenção? Muitas vezes a tribulação vem, né? E é o juízo de Deus. Eu acredito, inclusive, que a nação brasileira está debaixo do juízo de Deus, né? Porque os crentes, sua grande maioria, são crentes falsos, totalmente falsos, né? Porque em toda a história
já preguei aqui sobre a Reforma Protestante, sobre toda a história, né, onde teve uma nação, um povo que orou, que gemeu, que se converteu, que deu bom testemunho, que fez as coisas certas, a nação melhorou toda, né? As leis mudaram, tudo, né? Tudo. Então, quando houve uma perseguição muito grande, né, na Europa, aí, na Reforma Protestante, os reformadores, na Alemanha, na Inglaterra e por aí afora, né? O que acontece? Os grandes homens de Deus, pregadores, eles foram para Genebra, porque Genebra não tinha perseguição, entendeu? E é bíblico, né? Você está aqui, a perseguição for forte, você vai morrer, você vai ficar ali para morrer? Você vai, né? Negar Jesus eu não nego, prefiro morrer. Mas se eu posso ir pregar em outro lugar, eu vou pregar em outro lugar. E muitos desses grandes pregadores foram para Genebra. E, assim, o maior país do mundo, né, os Estados Unidos, porque além da prosperidade, além de tudo, é grande, né, o negócio, né? É grande, né? Foi fundado pelos puritanos, né? Mas Genebra também sempre foi uma cidade, né, próspera, rica, e parece que é até hoje, viu? Parece que é até hoje. E um dos motivos é esse. Esses grandes homens de Deus estiveram por lá por um tempo, entendeu? No momento de grande perseguição, nem eram de lá, nem nasceram lá, nem, né? Só porque eles passaram por lá, fez a diferença. Olha que coisa. Aí como é que pode um país que tem uma montoeira de crente, tem crente para todo lado, as igrejas 5, 10 mil, 50 mil de crente, e o diabo deitando e rolando, o Congresso naquele estado que está, você vê que a nação está na mão do inimigo, né? E aqueles povos ali, eles só não acabam com essa nação porque também Deus não permite tudo, né? Deus não permite, não se iluda, né? Não se iluda, não é Nicolas Ferreira, não é a... Tudo bem que ele usa isso aí como instrumento, talvez, tal, mas é Deus não permite, né? Porque se fosse por eles, a ideia do comunismo é nivelar tudo por baixo e depois ficar sustentando, o Estado ficar sustentando esse povo, que aí esse povo depende deles, sempre. Fazer com que o povo dependa deles, né? A ideia, por exemplo, agora, eu não sei muito bem, mas parece que é R$200 para cada estudante. O que é R$200, né? O objetivo mesmo é esse, um voto de cabresto, é pegar esse estudante aí, né? E fazer com que ele vote na esquerda, né? Uma coisa maligna mesmo, né? Então, nós precisamos, irmãos, depender de Deus. Quando nós dependemos, nós fazemos o certo, quando nós damos bom testemunho, quando nós agimos da maneira correta, mas sempre confiando que Deus é que faz, que Deus é que sustenta o que nós estamos fazendo, vai transformar a nossa vida e a do que está ao nosso redor. E o país, o estado, a cidade, tudo vai haver mudança, né? De acordo com a proporção do tamanho, né? No nosso tamanho aqui, né? A gente pode influenciar, não pode influenciar muito, influencia mais aqui mesmo, a cidade. Nosso tamanho é pequeno. Mas quanto maior, mais pessoas, ou maior o alcance da pessoa, né? No caso, o pastor Rodrigo tem um alcance maior, influencia mais longe, né? Então, cada um de acordo com o seu tamanho, cada um de acordo com o poder de alcance de cada um, mas vai haver influência, vai mudar, as autoridades vão mudar, as leis vão mudar, né? A Constituição americana é baseada na Bíblia, né? Baseada na Bíblia, né? Então, vamos ler aqui Jonas 2, 9 e 10. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na terra, né? Jonas orou ao peixe, dependeu de Deus ali, né? Ele clamou, ele se arrependeu, ele clamou do ventre do peixe, o outro texto fala que do ventre do peixe ele clamou a Deus, e aí o Deus fez o peixe vomitar Jonas lá em Nínive, né? E, irmãos, não se iluda, não existe ateu, né? Você viu que aqueles marinheiros, aquilo ali simboliza o mundo. O Jonas é o profeta de Deus. E aqueles marinheiros simbolizam a humanidade, né? Tinha ateu ali, não tinha. Cada um clamava ao seu Deus. Entendeu? Então,
Não existe ateu, todo mundo crê em alguém. Mas tem alguém que crê nele, ele acha que o Deus dele é ele mesmo. Mas todo ser humano crê em Deus. Sabe por quê? Porque, simples, que Deus falou, que Ele colocou no coração do homem a eternidade. Ele colocou no coração do homem a eternidade. Que Deus é eterno, que o homem é eterno, que existe um Senhor, né? Então, Ele colocou. E a palavra diz que, né, a gente conhece a Deus pela natureza. Não é a natureza que salva. Tem até uma religião aí que eles são devotos da natureza, né? Que a natureza é um Deus para eles. Não é isso. Mas a natureza não salva. Só quem salva é Jesus. Mas só pelo poder das coisas que foram criadas, dá para a gente saber que existe um Senhor dessas coisas. O qual nós aqui no caso chamamos de Deus. Chamar de outra coisa. Como o Enéas, né? O Enéas, ele falou, eu não sou crente, para uma plateia de universitários. Bom, eu não sou crente, eu não sou evangélico. Mas é uma tolice, uma ignorância, você imaginar que não existe um Criador. Eu não me lembro se ele usou a palavra Deus, eu acho que não usou. Ele usou a palavra Criador, mas é uma tolice, uma ignorância, né? A gente imaginar que não existe um Criador, que isso aqui veio do nada, que foi uma explosão. Ele falou. E o cara nem crente é. Né? Então, se entende isso. Então, é aquele tal negócio, né? Como diz um piadista aí que o cara é ateu, bota ele dentro de um avião e desliga as turbinas para ver se ele não clama a algum Deus ali. Né? Então, o pessoal lá, o que acontece é o seguinte. Esses dias eu estava falando para alguém, a pessoa, ela não quer obedecer, então ela teima em dizer que não existe Deus. Porque se ela admitir que existe Deus, ela vai ter que admitir que ela está errada. Né? E a pessoa não quer admitir que ela está errada. Então, ela não admite que existe um Deus. Então, ela inventa essa história que não tem um Deus. Porque ela não quer obedecer, ela não está disposta a pagar o preço. Né? Mas, na verdade, todos ali clamavam ao seu Deus. Ao seu Deus. Agora, o mais interessante, que o texto ali, ele fala o seguinte. Todos clamavam ao seu Deus. Mas na hora que o calo apertou, eles passaram a aclamar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Jonas. Essas pessoas ímpias, muitos deles, eles são católicos, eles são não sei o que lá, então, mas na hora que o calo aperta, eles vão pedir oração para os crentes. Na hora que o calo aperta. Então, eles sabem que é errado, mas eles não querem admitir. Né? Eles sabem, porque lógico que nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra, temos o Espírito Santo, então nós temos um entendimento, uma clareza maior. Mas o ímpio também sabe o que é certo, assim, com menos lucidez. É igual o óculos, né? Esses dias eu fui trocar o óculos, mas só que eu troquei só a lente. E eu ia aproveitar a armação. Aí eu fui procurar lá um óculos para mim, enquanto trocava a lente lá, demorava umas 2 horas para trocar, tem que voltar depois para pegar. Enquanto isso, eu fiquei com um óculos velho, só que eu não tinha achado o último, né? O que eu achei eram umas 3 gerações lá atrás, né? Entendeu? Aí eu só via a silhueta assim. Então é mais ou menos isso. O ímpio, ele vê também, ele não tem uma visão clara igual a gente conhece a Bíblia, mas ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é certo. Deus colocou no coração do ser humano o mínimo de entendimento do que é certo e do que é errado. Segundo princípio, Deus é misericordioso. Misericordioso. Jonas 4:2. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que Deus é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, que te arrependes do mal. Eu já falei, eu acho que domingo passado, um pouco sobre isso aqui. Por que Jonas foi, não queria ir para Nínive? Porque Nínive era inimigo de Israel, já tinha invadido Israel, já tinha matado crianças, já tinha violentado mulheres, já tinha violentado crianças, já tinha acabado com Israel. Nínive era uma nação sanguinária.
Entendeu? E ele, sabendo que Deus era misericordioso, ele falou, não, ele quer que eu vou lá, ele vai perdoar aquele povo, eu não quero isso, não pode ser perdoado. Então ele não queria ir porque sabia que Deus era misericordioso e ia perdoar, ele não queria que perdoasse. Isso, porque eles tinham feito atrocidades demais. Nínive, né? Eles tinham feito atrocidades muito grandes contra Israel, então ele não queria que perdoasse, né? E a gente aqui, quando a gente está meio com raiva, está meio alguém que fez uma coisa absurda, a gente, né? Ainda vamos abençoar aquele cara ainda, vamos dar alguma coisa para ele ainda, vai acontecer coisa boa para ele ainda, meu Deus do céu, né? Deus ainda vai perdoar, mas não fica muito feliz, não. Você fica mais feliz quando você vê um amigo, uma pessoa bacana, uma pessoa gente boa se dando bem, você fica mais feliz. Mas aquele cara perverso que prejudicou, que invadiu, que usou, se dando bem, meio difícil, né? É meio difícil. Então ele sabia que Deus é misericordioso, né? Deuteronômio 5, 9 e 10. Não te curvarás diante delas. Aqui está falando das imagens, não curvar diante das imagens, o contexto, né? Não as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e castigo o pecado dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Entendeu? Então, aqui 1000 gerações, né? Os reformados, por exemplo, não creem que quando fala lá que o reino milenário é 1000 anos, seja 1000 anos literal na nossa contagem. 1000 anos aponta para um período muito longo, né? E aqui 1000 anos aponta para a eternidade. Isso aqui é com aqueles que guardam a palavra, a misericórdia de Deus não tem fim. Então você vai encontrar na Bíblia dezenas de vezes dizendo que a misericórdia de Deus não tem fim. E se você avaliar o contexto, vai ser sempre a misericórdia de Deus não tem fim para aqueles que amam, para aqueles que reconhecem que é pecador, para aqueles que confiam no Senhor. Porque a misericórdia para quem não ama a Deus, para quem não escolheu a Deus, para quem não se dobrou diante de Jesus, ela tem fim sim. Ela tem fim sim, né? Salmo 30, versículo 5. Porque sua ira dura só um momento, e o seu favor a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Algumas versões, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor, mas aqui está falando para crente, né? Então, a tribulação, muitas vezes, ela vem para que o homem se arrependa. Foi domingo, né, que falei sobre o arrependimento. E o que é se arrepender? Bom, estou indo para Tarsis, né? Mas no meio do caminho, me lembro que Deus mandou eu ir para Nínive. Entendeu? E aí o que é arrepender? Eu fazer meia volta vou ver, e ir para onde Deus mandou, na Nínive, né? Então, arrependimento é mudança de mente, mudança de direção. Então, quem se arrepende, diz que se arrepende, mas não muda a mente, não muda a direção, as atitudes continuam as mesmas, não é o arrependimento da Bíblia. Pode ser um outro tipo de arrependimento, mas não é o arrependimento da Bíblia, né? Arrependimento da Bíblia é mudança de mente, e principalmente mudança de direção, que é o que a gente pode identificar, né? E muitas vezes, assim como foi com Jonas, né, que veio a tribulação, veio o vento, veio a coisa, para ele corrigir a rota, para ele se arrepender e mudar de direção, entendeu? Então, eu sempre falo, né, que na questão do arrependimento, da mudança, do sofrimento, das tribulações, tem uma certa medida de tribulação que todo mundo vai passar, faz parte da vida. Crescer dói, faz parte da vida, né? Agora, tem coisas, né, que são semeadura, coisas que a gente plantou, né? A pessoa casou, primeira vez, largou. Casou segunda, largou. Aí casou a terceira.
Aí está até mais ou menos, né? Mas só que é o seguinte, ganha 4 mil reais, dá para viver bem, né? Sustentar bem a família, né? Mas como tem mais um monte de filho com a primeira mulher e com a segunda lá que tem que dar pensão, só vai sobrar 1.500. Aí é tribulação, né? E aí é a lei da semeadura. Aí é a lei da semeadura. Aí é sofrimento. Aí não tem nada a ver com Deus, não tem nada. Você plantou errado, você está colhendo, né? Então você está colhendo. E aí o que acontece? Você faz uma roça e planta alguma coisa, depois você descobre que você plantou algo tudo errado. O que você tem que fazer? Tem que arrancar aquela plantação toda, né? Tem que limpar a terra de novo, plantar outra vez e esperar crescer. Então, quando é possível, que tem coisas que, né, é impossível, porque tem coisas que a consequência ela é para sempre e ela é inevitável. Ah, mas Deus pode fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre. Deus pode, inclusive, fazer um milagre de manter a sua palavra. Isso já é um milagre, manter a sua palavra. Eu falei que se separar não pode ser pastor, porque o pastor tem que ser de uma mulher só. Pronto, já uma consequência aí que não tem volta, que é irreparável. Não tem como consertar. Então, mas aquilo que dá para consertar, ainda assim, normalmente, na maioria das vezes, não vai levar um dia nem 10, pode levar meses, anos, né? Porque até arrancar aquela plantação velha e semear, limpar e semear tudo de novo, isso vai levar um tempo. Não são coisas que acontecem do dia para a noite. Por esse e por outros motivos, né? Agora, tem que confiar que Deus é misericordioso e sempre vai estar trabalhando para restaurar. Aquilo que for possível ser restaurado, Ele vai restaurar. E se você confiar nisso, você vai conseguir, mas não vai ser do dia para a noite. Por isso que não dá para ser crente sem perseverança. Perseverança, né? Sem depender de Deus, os dois princípios de hoje, né? Sabemos que Deus é misericordioso, né? E que Ele sempre nos dá uma chance, mas Ele não é mágico, Ele não vai fazer uma mágica e resolver os nossos problemas todo dia. Ele vai nos dar força, dar direção para que a gente lute e vença, né? Precisamos vencer, confiando na misericórdia de Deus, porque se a gente errar e não tiver confiança que Deus é misericordioso, não confiar na misericórdia de Deus, aí você fica sem saída, você não tem mais para onde ir e fala, agora é só morrer. Vamos fazer o quê? Né? Mas como a gente sabe que Deus é um Deus de misericórdia, então ainda dá para a gente lutar, mas isso não significa que você vai conseguir restaurar tudo e também não significa que você vai restaurar tudo no mesmo dia, tudo do dia para a noite, assim sem, né? Sem luta, né? Quinto e último princípio. A força do braço, né? Que é mais ou menos parecido. Jonas 1,5. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao portão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente, né? Então, Jonas estava lá, dormia profundamente. E eles, né, jogaram a carga fora, eles lutaram, eles fizeram força, mas a coisa não se resolvia. Porque tinha um problema, e o problema ali era Jonas, né? E Jonas sabia o que era certo do começo ao fim, né? Ele sabia que ele era o problema, ele sabia que ele estava indo para o caminho errado, tanto que na hora de ver ali quem era o problema, ele já falou, não, sou eu, pode me jogar no mar que o problema vai se resolver. Então ele sabia. Então, eu quero repetir, muitas vezes quem não é firme na igreja ali, o ímpio, o tal, ele pode não ter uma clareza igual a gente, mas ele sabe que ele está errado. Você acha que tem um ser humano, a não ser que ele tiver algum problema mental, mas aí também vai ser difícil ele arrumar uma mulher ou duas. Você acha que tem um ser humano na face da terra que não sabe que largar da mulher e pegar uma outra é errado? Você acha que tem na face da terra um ser humano assim? Não tem. Não tem? Ele sabe que é errado. Eles podem não saber com tanta clareza igual a gente, que conhece a Bíblia, nós temos um entendimento melhor. É aquilo que eu falei.
A gente enxerga nitidamente. Ele pode enxergar só a silhueta aí, mas ele está vendo. Ele está vendo, ele sabe que é errado. Né? Ele sabe que é errado. Jonas 1, 13, 14. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam. Eles se esforçavam, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Cada vez mais violento. Então, você está fazendo alguma coisa errada, né? Mas a situação financeira está meio difícil, né? É assim que funciona, você está fazendo um negócio errado. Aí você vai orar para Deus, para Ele te abençoar, para você aumentar o erro. Você fazer o negócio mais errado. Você acha que Deus vai abençoar a pessoa assim? Né? Então, muito pelo contrário. Se você orar e Ele ouvir a sua oração, é capaz de Ele mandar tribulação. Né? Capaz de Ele mandar vento e tempestade para você se voltar para o caminho certo. Né? Então, ó, entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem. Vejam, eles clamaram ao Senhor, Senhor com letra maiúscula, ao Senhor. Aqui eles clamaram ao Deus verdadeiro. Antes eles clamavam cada um ao seu Deus. Mas a hora que a coisa ficou preta, eles começaram a clamar ao Deus verdadeiro. Eles sabiam que existe, que eles estavam, o Deus deles não era o Deus de verdade. Eles sabiam. Né? Então o Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Entendeu? Então eles tiveram medo de morrer também, e tiveram temor de jogar o Jonas no mar também, porque falaram: não, vamos jogar o servo do Senhor verdadeiro no mar. Salmo 119, 67. Nossa, irmãos, isso aqui é... Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a sua palavra. Algumas versões, antes da tribulação, me desviava, mas agora obedeço a sua palavra. Então, muitas vezes, a tribulação vem por causa da gente estar fora da rota. É para nos levar de volta. Entendeu? Então, é muito importante a gente procurar, por isso que não dá, tem que viver em oração. São duas coisas que são inseparáveis. O conhecimento da palavra, que nós temos que buscar, através de ir da igreja, de ouvir a pregação do pastor, a leitura da Bíblia e tal, assistir um vídeo lá de um pastor e tal. Então, buscar o conhecimento e a oração, as duas coisas, né? Porque senão, como é que você vai discernir? Se não tiver oração, só pela leitura da palavra, como é que você vai discernir? A palavra de Deus, a Bíblia é um livro de princípios, mas ela não tem todas as respostas assim, no sentido específico, particular, para você, de determinada situação. Né? Tem 3 pessoas passando por uma tribulação ferrenha ali, entendeu? Um deles, pode ser que ele está passando por uma tribulação por ser fiel, ele é muito fiel, então ele está passando tribulação. Quantas vezes Paulo não foi surrado por ser fiel? Ele estava pregando a palavra, chicote nele. Né? Então, os 3 são atribulados, a tribulação do mesmo tamanho. Um, pode ser que ele esteja passando a tribulação porque ele está sendo fiel. Por ser fiel a Deus, o diabo se levanta. Né? Tem outro que é a lei da semeadura. Semeou no passado, agora está sofrendo. E tem outro que está fora da rota. Ele está passando tribulação, que Deus está querendo trazer ele de volta para a rota. Como é que você vai saber isso sem oração? Como é que você vai discernir essas situações? Não tem um texto específico para você explicando uma situação dessa. Como é que você vai discernir? Através da leitura da palavra, mas através da oração que vai te dar o discernimento. Eu acho que o meu caso aqui, nesse momento, né, é porque eu estou sendo fiel a Deus. Por isso que eu estou passando tribulação. Então, eu tenho que ter coragem e enfrentar, e não me acovardar, e não voltar atrás. Eu tenho que ir em frente. Né? Mas tem que ter o discernimento. Como é que vai ter o discernimento se não tiver oração? Quanto mais eles remavam, mais piorava a situação. Né? E eu vejo que se a pessoa for... ali no caso era por causa de Jonas, mas muitas vezes o ímpio, ele faz tudo errado e tá bom. Né? Deus não
não trata o filho dos outros. Mas quando é o filho dele, né, ele trata. Né? Uma certa vez, um irmão, né, que esse é um fato real, né? Um irmão, ele chegou para mim e falou: pastor, é o seguinte, eu sempre fui dizimista, não sei quantos anos de crente. Ele falou: eu me apertei aí, eu estava meio desanimado, faz uns 4, 5 meses que eu não dei o dízimo. Eu tomei um prejuízo que dava para dar o dízimo uns 3 anos. Mas foi eu parar, a paulada já veio já. Deus age assim com todos? Não. Mas foi coincidência então? Eu não acredito muito em coincidência, eu acredito em Jesuicidência. Entendeu? Então Deus tinha algum propósito naquilo ali. Né? Tinha um propósito, e muitas vezes o que acontece é isso. Né? A pessoa, você foi fiel numa coisa, talvez o outro lá nunca deu mesmo, então Deus não está contando com aquele lá. Lá ele já está errado mesmo. Não vai. Se Deus der uma surra nele, ele vai continuar não dando mesmo. Entendeu? Então ele não vai mexer com ele. Mas se a pessoa é fiel, se a pessoa é crente mesmo, de repente, você estava fazendo a coisa certa, você começa a fazer errado, vem a paulada. Falei, muito rápido. Eu falei, acho que esse cara deve ser crente mesmo de verdade, mas esse cara deve ser muito firme. Né? Então tem coisas que não é só ler a Bíblia, nós precisamos de oração, porque como é que você vai discernir? Deus não trata assim, tem alguns princípios que valem para todos, então, mas tem muita coisa que Deus trata cada um de uma maneira. Né? Até um pai com os filhos, tem um filho de 5 anos, tem um de 10, tem outro de 18, tem outro de 22, em casa você não trata todos iguais. Então, a oração tem que ter o conhecimento, mas tem que ter a oração, senão vai ter situações que você não consegue discernir. Né? E aí você vai acabar agindo na força do braço por falta de um conhecimento mais claro. Você tem o conhecimento, mas o conhecimento não está tão claro. Né? Aí você vai acabar agindo na força do braço, achando que está fazendo o certo. No caso de Jonas, ele sabia que estava errado. Desde o princípio. Desde o princípio ele sabia que estava errado. A questão é que ele não queria, ele sabia que Deus é misericordioso e ia perdoar aqueles povos. Ele falou, mas aquele povo é sanguinário, ele vai perdoar, meu Deus, não é possível que ele vai perdoar. Aquele povo sanguinário que violentou nosso povo, matou, destruiu. Leitura estudo da palavra, conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade e a oração. Estudar e orar. E agir. Sempre fazer a nossa parte. Não abusar de Deus. Né? Ah, não, Deus é soberano, Ele já está no controle. Né? Não vou trabalhar hoje, que o patrão não vai mandar embora, não. Sou crente, sou dizimista. Se ele mandar embora, fala, não, eu estou no controle. É para eu estar no controle mesmo que você fez as coisas erradas e que, né, deixei ser mandado embora. Vamos ficar de pé.